Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso terceiro e último vídeo da aula de hoje, que vai estar focado na regulação da ativação do complemento. Bom, uma primeira forma de controle dessa cascata do sistema de complemento é a inibição de C1 e de lectinas. Então, existe uma proteína chamada inibidor de C1, é uma proteína plasmática de produção constitutiva, mas que aumenta também a sua produção durante a inflamação, e essa proteína ela é capaz de inibir tanto aquela subunidade catalítica R2S2 do C1, quanto o MASP1 e MASP2 das lectinas. Então, basicamente, essa proteína, que é produzida por hepatócitos principalmente, mas também por outras células, ela é uma proteína que fica livre no sangue e ela é capaz de inibir a atividade enzimática de C1R2S2 e MASP1, MASP2. Dessa forma, então, ela é capaz de inibir tanto a via clássica, sistema do complemento, quanto a via das lectinas. Essa proteína ela também está relacionada à inibição do processo de coagulação e do sistema fibrinolítico. Por conta de todas essas funções dessa proteína, é a sua deficiência que é responsável pela doença edema angineurótico hereditário. Então, como vocês podem ver, essa doença se manifesta pelo acúmulo agudo de fluido, né? Então, edema na pele e na mucosa dos pacientes acometidos. Ela também causa dores abdominais, vômitos, diarreias e até potencialmente obstrução fatal das vias aéreas. Então, o que ocorre nessa doença? Como você tem a deficiência desse inibidor, você tem a cascata do sistema do complemento ocorrendo quando ela não deveria ocorrer. Então, na ausência de micro-organismos, ou seja, ela pode estar levando à lise e à inflamação, sendo que não há ali nenhuma causa para isso, né? Então, você tem a degradação das próprias células do hospedeiro. Além disso, por conta das funções do inibidor de C1, tanto na cascata de coagulação quanto no sistema fibrinolítico, você também pode ter esses sistemas afetados e, portanto, essas manifestações da doença. Bom, uma outra etapa que é bastante importante de regulação do sistema do complemento é a inibição da formação da C3 convertase. Então, essa inibição ela pode ocorrer de três formas. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente vai abordar a primeira forma, que é a composição da membrana de mamíferos. Lembra que eu mencionei anteriormente o glicocálix? Então, aqui eu até trouxe uma microscopia eletrônica deles para a gente ver, no caso do endotélio, por exemplo, que o glicocálix tem uma função importantíssima no endotélio, né? Como vocês já viram antes, até para adesão de neutrófilos, por exemplo. Então, veja que o endotélio em si é fininho comparado com o glicocálix. E a gente muitas vezes esquece dessa estrutura que é tão importante. Então, o que é o glicocálix? É justamente essas porções de açúcar que são ligadas às proteínas de membrana nas nossas células. E são justamente esses açúcares que propiciam uma diferenciação entre células de mamífero e células de não mamífero, como a gente mencionou antes, né? No caso, por exemplo, as lectinas reconhecem os açúcares que são mais comuns em micro-organismos para ter o sistema do complemento, mas aqui o que eu queria comentar, na verdade, é a presença de ácido ciálico, né? Que é muito mais comum, então, desse açúcar ácido ciálico, que é muito mais comum em células de mamífero que em células de micro-organismos. Por que isso é importante? É justamente esse ácido ciálico, essa riqueza em ácido ciálico do glicocálix de mamífero, que permite uma alta concentração desse fator H. O fator H é uma proteína que impede a ligação de C3b nas membranas. Lembra que lá atrás eu venho comentando que o C3b, essa forma clivada de C3, C3b, ela pode se ligar em qualquer membrana, então ela pode se ligar tanto na membrana de micro-organismos quanto na membrana do hospedeiro? Sim, ela pode. Só que quando você tem fator H, uma alta concentração de fator H, ele impede essa ligação. Então, por isso que acaba que as células do hospedeiro ficam menos ligadas a C3b do que as células de micro-organismos. Então, a composição da membrana dos mamíferos é importantíssima na inibição da formação da C3 convertase por esse motivo. Bom, uma outra forma de inibição da C3 convertase é a própria degradação de C3b e C4b. Já mencionei isso antes, lembra que eu mencionei o fator I? O fator I, ele então é capaz de degradar C3b
e C4b. No caso de C3b, quando ele faz essa degradação, ele promove a formação de C3d e de C3, que eu mencionei anteriormente, mas é justamente essa clivagem aqui, então, que começa a reduzir essa cascata, porque se você cliva C3 convertase, você para de clivar C3, isso vai diminuir a probabilidade da formação de C5 convertase e, consequentemente, da lise de células, por exemplo. Então, essa é uma segunda forma de inibição da C3 convertase. Além disso, a gente também tem a dissociação dos componentes 2A e BB. Então, lembram que esses são os componentes que formam a C3 convertase? A C3 convertase ela é formada por C3b-BB, no caso da via alternativa, e C4b-2A, no caso da via de lectinas e da via clássica. Então, existem algumas proteínas que são exclusivas de mamíferos, DAF, CR1 e MCP, que eu até já mencionei anteriormente. Esses fatores exclusivos de mamíferos, eles são capazes, então, de promover essa dissociação. E quando você dissocia, então, essas subunidades, você tem o impedimento da atividade da C3 convertase. É justamente a deficiência de um desses fatores, DAF, que promove uma doença chamada hemoglobinúria paroxística noturna. Então, essa doença, como o próprio nome diz, então ela vai levar ao acúmulo de sangue na urina e ela ocorre de forma repetida. E o fato dela ter noturna no nome, na verdade, foi um erro, que o médico que primeiro identificou essa doença achava que isso ocorria por conta de uma acidose noturna, mas depois identificou-se que na verdade não, é uma deficiência de DAF, E o que acontece? A falta desse componente na superfície das hemácias vai acabar levando à hemólise, anemia e trombose. Por quê? Lembra então que esse componente ele é presente nas células de mamífero e ele vai impedir a formação da C3 convertase. Como então você tem uma falta desse componente, principalmente nas hemácias, no caso dessa doença, você tem então uma lise dessas hemácias por meio do sistema do complemento. Então, mostrando a importância de todos esses mecanismos de regulação do sistema do complemento. Bom, uma outra forma de regulação do sistema do complemento é a inibição da formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que a gente discutiu anteriormente, que é responsável pela lise das células. Então, essa inibição, ela ocorre por meio da proteína CD59, que é exclusiva de mamíferos, e ela é muito importante porque, lembra que ao longo da cascata, você tem a formação da C3 convertase e da C5 convertase fixada na membrana. Então, essa formação ela vai ocorrer necessariamente em uma célula em que C3b ou C4b esteja covalentemente ligado. No caso dos passos seguintes da fixação de C5b e dos outros componentes C6, C7, C8, C9, tudo isso pode ocorrer em células vizinhas, ou seja, é muito importante que exista então uma forma de regular isso para que essa ativação do complemento em micro-organismos não acabe resultando na lise de células do hospedeiro que estejam ali por perto. Então, existe a presença dessa proteína, CD59, que inibe a formação de MAC. Bom, uma outra coisa que eu queria mencionar nesse vídeo, além da regulação, é um pouquinho sobre as deficiências do complemento e também os mecanismos de evasão dos micro-organismos. No caso das deficiências, eu vou falar bem por cima porque vocês vão ver que a tarefa dessa semana vai ser justamente para vocês procurarem relatos de casos sobre a alteração do sistema do complemento. Então, eu quero deixar isso daí para vocês explorarem, mas só lembrando aqui, pincelando, quais seriam as principais consequências da deficiência do complemento. Bom, acúmulo de imunocomplexos, porque essa é uma das funções do sistema do complemento, é promover essa remoção. Então, isso é bem comum em doenças como lúpus, por exemplo. Então, essa é uma das consequências de uma deficiência do complemento. Além disso, obviamente, resposta deficiente a certas espécies de bactérias. Uma delas é a Neisseria, que é característica porque ela possui uma parede muito fina, ou seja, ela é muito suscetível ao MAC, ao complexo de ataque à membrana. Então, justamente essa é uma das formas bem comuns de observação de deficiência do complemento. E além disso, tem também a questão da autoimunidade, porque lembra que
O sistema do complemento ele participa da ativação das células B. Então, no caso, quando você tem aquela... Então, vocês lembram que ocorre o processo de seleção negativa dos clones, tanto de célula B quanto de células T, que são autorreativos? Então, é justamente por isso que, como o sistema do complemento ele é importante na ativação de células B, pode ser que a deficiência do complemento acabe causando uma falha também nesse processo de seleção negativa de clones autorreativos, gerando uma autoimunidade. Então, esses são, assim, por alto, os principais problemas que podem ser gerados da deficiência do complemento, mas eu vou deixar isso daí mais para vocês explorarem na realização da tarefa dessa semana. Bom, em relação aos mecanismos de evasão dos micro-organismos, né? Além, assim, o mais comum é a formação de paredes celulares que sejam muito espessas e que, assim, impeçam a formação do complexo de ataque à membrana. Além disso, muito interessante, alguns micro-organismos, eles conseguem recrutar proteínas regulatórias. Então, esses mecanismos que a gente conversou agora de regulação do sistema do complemento, por exemplo, a presença de ácido ciálico no glicocálix. Então, alguns micro-organismos, eles conseguem fazer vias bioquímicas alternativas para a produção desse ácido ciálico, ou ainda eles conseguem furtar ácido ciálico das células do hospedeiro, e assim eles promovem um recrutamento do fator H, né, que é mais comum em glicocálix em que há ácido ciálico. Além disso, eles também conseguem recrutar essas proteínas que são exclusivas de mamífero, como DAF, CD59, que a gente comentou até agora. Então, essa é uma das formas como os micro-organismos conseguem evadir o sistema do complemento. Além disso, existem também a produção de proteínas similares a essas proteínas regulatórias. Então, não só eles conseguem recrutar essas proteínas que o próprio hospedeiro produz, mas eles também conseguem produzir proteínas similares que vão ter funções parecidas, né, inibindo então aquelas unidades catalíticas de C1, inibindo a C3 convertase, competindo também por C4B, competindo com C4B e C3B, então impedindo a formação desses C3 convertase e C5 convertase. Além disso, eles também podem, né, produzir antagonistas dos mediadores pró-inflamatórios. Então, todos aqueles mediadores que a gente conversou, C3A, C4A e C5B, eles vão promover, né, um aumento da inflamação, um aumento da resposta imune naquele local, e os micro-organismos podem, então, evadir isso por meio da produção de antagonistas desses componentes. Bom, pessoal, então por aqui eu encerro a nossa aula de sistema do complemento. Espero que vocês tenham gostado desse tópico. Lembrem-se, não é importante ficar memorizando cada uma das etapas, cada um dos componentes de cada uma das vias. É importante que vocês foquem quais são as funções do sistema do complemento, como que ele é ativado e como que ele é regulado, né? E quais são as consequências disso para a saúde, para a doença do organismo. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se vê então na nossa aula síncrona na outra quinta-feira. Tchauzinho!